Olá, muito boa tarde. Está de volta o programa Eclésia neste dia em que olhamos também a doutrina social da Igreja. Será dentro de alguns instantes. Antes disso, a nossa atenção para os temas que marcam a atualidade. Repensar os modelos de vida, bem como construir uma nova sociedade democrática em que prevaleça a justiça e a solidariedade. São algumas das conclusões da iniciativa Portugal, o país que queremos ser, promovida pela Comissão Nacional de Justiça e Paz. No atual tempo de crise, urge repensar o Estado. Não em função de uma qualquer redução de despesa, mas em função daquilo que é a missão do Estado. O Estado existe para quê? O Estado existe para realizar o bem comum. O bem comum com vista a uma sociedade mais justa, participativa e solidária foram as palavras de ordem durante esta iniciativa que tinha como temática Portugal, o país que queremos ser. Para o Cardeal Patriarca de Lisboa, mesmo quando estes ideais parecem utópicos, temos que ser militantes na construção da pessoa humana na comunidade. E a utopia cristã leva-nos a nunca desistir de um bem que é desejável, mesmo que ele seja muito difícil e muito prolongado no tempo. Isso é a utopia cristã. Não desistir só porque é difícil, ou não desistir só porque vai levar muito tempo a fazer, não? Porque o presente em que eu entro pode ser importante, pode ser definitivo para a construção desse objetivo que almejamos. É que se desistíssemos da utopia cristã, desistíamos todos da vida eterna, não? E isso era pena. Para o antigo Presidente da República, o que o país precisa é de um futuro próprio. É necessário termos um país que tenha o seu futuro. Um país que desenhe e realize o seu futuro. E não aceite um futuro que as circunstâncias necessariamente sempre acarretam quando esse futuro não é procurado. Com propósito, com métodos, com determinação, com trabalho e com competência. A conferência anual da Comissão Nacional de Justiça e Paz decorreu em Lisboa, na Fundação Gulbenkian, promovendo uma reflexão sobre o país no quadro do mundo globalizado. Dom Manuel Clemente referiu-se à reforma do Estado proposta pelo Governo, afirmando que as suas finalidades indispensáveis não podem ser colocadas em causa. Para o Bispo do Porto, é essencial que ninguém fique desamparado. A situação que se vive é nova, por isso Dom Manuel Clemente afirma que é preciso encontrar uma nova maneira de conviver. Estamos diante de algo estrutural, não apenas episódico. Nós temos todos a consciência, e aqui mesmo com a minha experiência lá do mês de outubro em Roma, falando com gente de todos os lados e de vários continentes, que o mundo como está, mas seja na Europa por umas razões, seja na China por outras razões, seja na América por outras razões, seja em qualquer outra latitude, tem que encontrar uma outra maneira de viver e de conviver entre si. Neste contexto, as decisões já não são tomadas apenas pelos órgãos de soberania de cada nação. Regiões geográficas e grupos de países decidem por todos os outros. E é nesses fóruns que mudanças devem acontecer. Há muito sentimento, não só em Portugal, repito, mas para isso mudar além, de que vai ter que ser de outra maneira para dar para todos. Mas o que acontece é o contrário. As desigualdades voltam a crescer quando a diminuição de receitas coloca sob ameaça o alcance do Estado Social. Vamos lá ver se nós conseguimos uma maneira de, poupando o que se pode poupar para garantir o que se tem de garantir, conseguimos preservar este enorme benefício de um Estado que não deixa que ninguém que precise fique desamparado, que esse é que é o grande objetivo. Acha que isso será possível? Tem que ser. Eu acho que daqui não há hipótese de não ser. Para isso, há que garantir uma ativa solidariedade, a que ajuda diante da manifestação das necessidades, mas a que faz com que cada grupo veja além das suas fronteiras. Requer uma grande solidariedade no sentido mais ativo do termo. Não é só a solidariedade lateral próxima, de eu estar disponível para ajudar alguém que conheço ou de quem me beire, e isso é sempre indispensável, esse sentimento e essa prática, mas uma solidariedade que faça cada grupo ver um pouco mais além de si. Portanto, aqui requer-se uma solidariedade mais larga,
em que, quer pessoalmente, quer em grupo, nós olhemos o todo, mesmo que quem tem mais tenha que baixar um pouco para que quem não tem nada tenha alguma coisa, não é? Porque o dinheiro não se inventa. A procura de novas soluções para uma situação nova, onde o Bispo do Porto deseja ver mais intervenientes as universidades. Por outro lado, coloca o sentido de Estado e o funcionamento das democracias acima de qualquer interesse. Um Portugal mais debilitado, desequilíbrios e fenómenos de retrocesso social são alguns dos cenários traçados por João Duque e João Ferreira do Amaral. Para estes dois economistas, este período de crise será mais prolongado do que o previsto. Declarações durante o encontro de promotores socioculturais das comunidades portuguesas, onde se debatia a temática Que Portugal, depois da crise. Desequilíbrios, disfunções sociais, desemprego de longa duração são alguns dos fenómenos característicos da crise que o país atravessa. Que Portugal teremos no fim deste cenário? É a pergunta que se impõe. Para o presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão, será um país mais debilitado e com um grande ponto de interrogação. Parece-me que há aqui alguns vetores que se vão influenciar esse futuro. Em primeiro lugar, o enquadramento da própria Europa e a solução que a Europa encontrar para os países em dificuldade. Em segundo lugar, a forma como internamente nós vamos fazendo face às decisões que são colocadas e à união ou desunião do espectro político e a forma como politicamente nós vamos encontrando soluções para, com mais unidade ou menos unidade, enfrentar as dificuldades. Eu temo, infelizmente, que quanto mais dificuldades, mais nos desunamos e, portanto, agravemos essas dificuldades. Em terceiro lugar, pela emergência de uma série de problemas que vão aparecer, nomeadamente com vencimentos de dívida em volume muito significativo e que vão pôr problemas emergentes. Tudo isto ligado significa que vamos ter um Portugal que é um grande ponto de interrogação. A solução passa por uma reformulação da estrutura económica. Não há sustentabilidade económica para um país que só tem 13% da sua produção na indústria. Portanto, vamos ter muito investimento produtivo para repor a economia a funcionar de forma minimamente sustentável. O problema é que quando se faz investimento produtivo, os recursos não chegam para tudo, tem que se fazer menos investimento social. E, portanto, vamos atravessar uma fase em que provavelmente a prioridade tem que ser dada ao investimento produtivo em algum detrimento das despesas sociais. Uma economia mais competitiva, com uma aposta clara na indústria nacional. E face ao nível de desagregação da Europa, Portugal deve explorar as vantagens da posição geográfica em que se encontra. Em 2011, cerca de 100 mil pessoas saíram do país à procura de novas oportunidades. Brasil, Angola, Estados Unidos da América, Luxemburgo e Holanda são alguns dos países de eleição. As comunidades portuguesas são, muitas vezes, o elo de ligação dos portugueses residentes no estrangeiro. Como forma de reforçar estes laços, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, em parceria com a Obra Católica Portuguesa de Migrações e a Caritas Portuguesa, organizou um encontro com os representantes dos principais países de imigração portuguesa. Vários foram os representantes dos principais países de imigração portuguesa que partilharam a realidade social das comunidades portuguesas da Europa e fora da Europa, bem como divulgaram as boas práticas socioculturais desenvolvidas como forma de ajudar a reforçar a rede de contactos entre as comunidades portuguesas. O Estado não consegue chegar a todo lado, apesar da rede consular ser, apesar de tudo, uma boa rede consular, mas não consegue chegar a todos os lados, até pelas distâncias geográficas a que algumas pessoas existem, e através de pontos, de associações de comunidades portuguesas onde há focos, poderemos desenvolver uma rede de contatos e conseguir resolver algumas das situações que vão acontecendo um pouco por todo o mundo. Uma vez que o Estado não consegue dar resposta a todos os portugueses que residem no estrangeiro, o diretor da Obra Católica Portuguesa de Migrações apela a uma conjugação de esforços, em que a Igreja seja um bom parceiro da rede consular.
A Igreja, de facto, dá respostas que o Estado não dá. A Igreja, portanto, porque tem os seus espaços de missão, tem as suas igrejas, pode ser, digamos, um bom parceiro, e é este o desafio que eu faço sempre ao Estado, um grande parceiro, para poder se aproximar das populações, porque muitas vezes a rede consular, portanto, é um serviço que está fixo num espaço físico. Em alguns consulados há deslocações periódicas onde existe uma maior concentração de imigrantes, mas acho que há que aproveitar, digamos, não só o espaço físico, até mesmo a nível humano, as pessoas que estão adstritas às missões e que trabalham, que estão ali ao atendimento ao público diariamente. Podemos fazer grandes parcerias para poder ir ao encontro e que depois sejamos uma espécie de intermediários, de mediadores, que ajudem, digamos, a encaminhar os casos e as situações e os problemas para os consulados, para quem de direito tem de dar resposta. No final, foi criada uma plataforma dos promotores socioculturais das comunidades portuguesas para a troca de experiências e de informações. Portugal volta a acolher esta iniciativa em 2014. E neste dia contamos com a nossa rubrica sobre a doutrina social da Igreja, numa conversa coordenada pela jornalista Imelda Monteiro. Temos a reflexão de Maria do Rosário Carneiro e de António Bagão Félix. Boa tarde. A rubrica sobre a doutrina social da Igreja leva-nos hoje a procurar um equilíbrio. O equilíbrio entre a intervenção pública e a solidariedade entre as pessoas. Para falar sobre a temática, tenho uma vez mais comigo Maria do Rosário Carneiro e António Bagão Félix. Muito obrigado a ambos. Começo por si, Dr. Bagão Félix, para esclarecer uma dúvida. Este equilíbrio entre a intervenção pública e a solidariedade entre as pessoas é o princípio da subsidiariedade. Sim, é um princípio fundamental, enunciado pela primeira vez por Pio XI na 40º ano, de uma maneira muito clara, e é um princípio fundamental da organização das sociedades. Ou seja, para as pessoas perceberem em casa, nas diferentes escalões da organização de uma sociedade, desde a pessoa humana e a família, que é a sociedade natural, até ao Estado, incluindo as sociedades intermédias, só se deve subir de patamar quando não conseguimos resolver melhor os problemas no patamar inferior. Isto é, por exemplo, parte da educação dos filhos, uma parte fundamental é na família, que delega parte dessa função na escola, mas parte apenas. Mas não pode ser usurpada essa função. Nem usurpada, nem a família se deixar usurpar essa função. Na nossa sociedade estamos num desequilíbrio entre estas duas funções? Na nossa sociedade, por exemplo, os sistemas de segurança social, ou os sistemas de saúde públicos, há um princípio fundamental que é o primado da responsabilidade pública, financiados através dos nossos impostos e do nosso esforço, indiscutivelmente. Mas esse primado da responsabilidade pública é plenamente compatível com o princípio do apoio e não sufocando as instituições básicas da sociedade. Dei-lhe o exemplo da educação, como podia dar o exemplo da proteção contra os riscos sociais. Ou seja, como diz o povo, não é? Não devemos pôr todos os ovos no mesmo cesto. O Estado é uma pedra fundamental na cobertura e na proteção das pessoas contra riscos económicos, riscos sociais, como o desemprego, a doença, a questão da velhice, tudo isso. Mas isso não deve pôr de lado a ideia de que ficamos descansados e não temos as nossas próprias responsabilidades. Ou seja, há que fazer esta combinação entre a proteção pública, essencial, a provisão pública, melhor dizendo, e a solidariedade, desde as solidariedades capilares, de proximidade, básicas, desde logo em casa, à solidariedade a nível empresarial e a nível contratual e das sociedades intermédias. E, felizmente, nesse aspecto, o português, e a Igreja em particular, tem ao longo do país instituições, desde as misericórdias, os centros sociais paroquiais e outras instituições, que, de modo geral, dão bons exemplos desse princípio da subsidiariedade. Portanto, isto significa, para concluir, que este princípio tem que ver com o respeito pelas iniciativas básicas e, ao mesmo tempo,
a consideração das responsabilidades que o Estado tem, a tal primado da responsabilidade pública. Esta conjugação não é fácil num país como o nosso, em que normalmente quando há um problema toda a gente olha desde logo em primeiro lugar para o Estado. Mas deixe-me só terminar com um pequeno exemplo. Nós podíamos ter a melhor segurança social do mundo, sermos o país mais rico do mundo, obviamente que não somos. Mas há alguma segurança social, mesmo pujante e rica, que substitua a preocupação do pai ou de uma mãe perante o seu filho? Porque nem tudo na vida é traduzido em euros. É traduzido em ânimo, em espírito, em carinho e amor. Em carinho e amor. Ora, isso tem a ver com este princípio da subsidiariedade. Doutora Maria do Rosário, quando temos algum problema, a nossa primeira coisa que fazemos é recorrer ao Estado? Eventualmente. Quer dizer, eu acho que atualmente não se vai recorrer assim tanto ao Estado. Até porque o Estado também se está a admitir um bocadinho desse papel, não é? Está-se a admitir e, sobretudo, não está a honrar compromissos. Portanto, naturalmente, eu não vou recorrer a alguém que quebrou um contrato. E esse é um ponto assente. Por isso, nós estamos claramente numa situação de uma enorme dificuldade, que é, por um lado, temos uma austeridade que temos que cumprir, temos que encontrar caminhos razoáveis e saudáveis para todos nós, para honrar os nossos compromissos, mas temos muito pior do que a austeridade que se vai abater sobre cada um de nós, de formas diversas, é esta austeridade que eu diria que é carência total de confiança. E esta carência total de confiança... como um fim e não como um meio para alcançar. Esta ausência de confiança torna-nos reféns. É de uma orfandade tremenda. Nós não sabemos onde estamos nem onde pertencemos, porque tudo que era um referencial que nos dava alguma orientação, algum caminho, desapareceu. Portanto, eu não sei, pegando agora na sua pergunta, se neste momento será olhar para o Estado. No entanto, quando nós vemos todo o capital reivindicativo que está a ser feito, continua a apostar no Estado como aquele que tem que encontrar as soluções. E não é verdade. O Estado, eu tenho uma perspectiva do Estado minimalista. Ele tem que garantir o bem comum e tem que garantir as condições para este bem comum. Segundo o princípio da suplência. Segundo o princípio da suplência. O Estado deve providenciar a que a sociedade seja dinâmica, se promova, encontre energias, porque o Estado como tal é muito finito em si próprio, não contém, como nós aqui semanas atrás falámos relativamente a bem comum, democracia, maiorias, etc. O Estado, na versão pública que assume, ele representa uma determinada fação, ele não é plural, e portanto a garantia desta pluralidade que compõe a sociedade só é realizada se o Estado recuar para dar espaço a que a enorme diversidade que compõe a sociedade se possa expandir, se possa afirmar. Esta época de crise é propícia a isso, não é? Com o recuo do Estado. Não, tem que haver recuo do Estado. Tem que haver uma janela de esperança. Tem que haver uma janela de esperança. E a janela de esperança, naturalmente, que tem a ver com aquilo que o Estado propõe aos cidadãos, mas aquilo que propõe aos cidadãos não pode ser ausência de tudo, tem que ser uma janela de esperança que diga: tens aqui este capital, faz o que quiseres, faz o que puderes, porque sem ti, se não o fizeres, nós também não chegamos lá. A austeridade é um meio, mas não é uma bomba de napalm que mata tudo. Tem que se ter uma perspectiva de esperança, de futuro, que passa muito por este princípio da subsidiariedade. Alguém dizia uma frase muito bonita, não é? Que a esperança é um adiantamento que se pede à felicidade. E há um pouco, e chegando à felicidade, chegamos à noção do bem comum de que falámos em semanas anteriores. E esta pode ser uma época em que realmente esta solidariedade entre as pessoas, haja espaço para ela crescer mais? Eu acho que é, no meio da crise toda, uma oportunidade. É uma oportunidade. De revigoramento das solidariedades naturais e não das solidariedades espontâneas, voluntárias, capilares, como eu disse há pouco, e não apenas da solidariedade, que também é uma sociedade importante, que é construída coativamente através dos nossos impostos. É, porque falando nesta solidariedade, e sempre que nós refletimos, por exemplo, no primado dos pobres,
e se começa a tentar ensaiar várias formas de chegar a este desiderado que é a erradicação da pobreza. Quando nós falamos no combate urgente à desigualdade, porque ela é indutora de injustiças insuperáveis, ninguém aguenta viver num mundo tão desigual. Ela faz muito mais apelo à solidariedade entre as pessoas do que às políticas públicas. Uma política pública é instrumental, tem que definir um parâmetro, mas a sua concretização, ela só pode ser alcançada através desta solidariedade entre as pessoas, entre a percepção daquele que tem muito, tem que se ter alguma coisa do que tem, para aquele que tem tão pouco tenha mais. E esta é claramente solidariedade. E não é a política pública que formula. É a solidariedade que as pessoas têm, porque só assim é que se fazem paz social. E já agora, uma frase muito curta. Sim. E neste domínio, a Igreja tem um papel primordial, relevante. Isso tem que ser um fator de dinamização dessas solidariedades naturais. Mas tem dado também testemunho disso, não é? Tem, mas pode dar mais. Muito obrigada, então, por esta vossa participação, por este vosso testemunho. Contaremos convosco em próximos programas. Assim que tem estado desse lado, desejo a continuação de uma boa tarde. A rubrica sobre a doutrina social da Igreja volta de hoje a 8 dias. E é assim que chegamos ao fim deste nosso espaço informativo. Lembro que ele pode também ser visto através da internet. É em agência.eclesia.pt. É esse o portal multimédia da Igreja Católica com estes e outros temas sempre em atualização constante. Pela nossa parte, agradecemos a atenção que nos dispensou. Tenha uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.